Olá, pessoal! Hoje é a inauguração do primeiro episódio do Teodora Cast. É o primeiro de muitos que virão. E hoje eu trouxe para convidadas do primeiro podcast a Isabela e a Paula, que são empresárias da cidade de Araújos. E hoje nós vamos conhecer um pouco da história de cada uma no lado profissional. Como que elas conseguiram fazer o seu lado profissional de sucesso como é hoje. Obrigada, Delma. É um prazer estar aqui, né? É uma honra no primeiro podcast. Né? A gente já tem, assim, né, uma amizade antiga, uma história, inclusive, na parte do empreendedorismo, que a gente já tem projetos, já tem várias coisas que a gente pensou em fazer, já estamos em andamento, ainda faremos. E estou Falamos muito isso feliz. tem alguns anos que a gente falou sobre Tem isso, alguns né? anos. E foi uma conversa, assim, totalmente despretensiosa. E naquela época, ninguém imaginava entre nós o que era a ideia que cada uma tinha. Olha que não é por acaso. Nada é por acaso. E o interessante é, assim, que naquele momento não tinha nenhuma... A gente não tinha ideia do que iria acontecer. Só sabíamos, assim, a gente queria uma coisa longe, a gente queria uma coisa de que fizesse com que a cidade crescesse, as mulheres crescessem, despertasse as Nós mulheres. tínhamos esse ponto, né, de fazer o movimento com as mulheres, Tinha, né? por coincidência, né? Assim, naquela conversa. A coincidência, né? As coincidências. Uhum. E só pensamos assim, vamos fazer alguma coisa. Que coisa? Não sei. É aquela coisa da lei da atração. A gente sabe o que a gente quer, mas o como a gente deixa pro universo resolver. A gente jogou a sementinha, né? E as coisas agora a foram gente está acontecendo. plantando, né? Então eu entrei de gaiato nessa história. Você entrou Para complementar. quando a Delma começou a fazer lá com você, lá As na clínica, as massagens, né? e os assuntos já começaram a fluir, já começou a ver a energia, já começou a ver a sinergia que estava dando. E ela comentou comigo um dia, por telefone, eu ainda em Blumenau, e a gente estava falando sobre isso, ela falou assim, pois é, e eu converso sobre isso com a Bebel, e ela tem tudo a ver com o que a gente pensa também. E pronto, já montou uma equipe. Cria força, né? Quando a gente consegue Sim. fazer, em vez de ser uma, de três, né? Dá um tripé bem interessante, né? Que é o que está acontecendo com a gente. Sim, cada um com um propósito e a gente está chegando no mesmo lugar, que é transformar essas mulheres mesmo, né? É, ajudar as mulheres a se verem, né? De todas as formas. De todas as todos os formas. ângulos. Se verem na beleza, de se verem como empresárias, de ver o dinheiro no bolso, de dar conta de suportar esse dinheiro no bolso, né? Porque nós não Isso. fomos preparadas para isso, né? Nós, Não. mulheres, fomos criadas para cuidar. E hoje a gente vai estar vendo as oportunidades que o mercado oferece para as mulheres, né? E o que Muito. precisa é trabalhar isso dentro delas de que pode. Sim, e o interessante disso, eu vejo assim, através dos meus cursos, que é um curso que é para mulher e homem, um curso na área de educação financeira, mas sempre, a grande maioria dos alunos são mulheres, sempre. As mulheres Então, estão investindo em aprendizado, elas né? estão com sede. Conhecimento. Elas querem. Eu até comentei na última turma agora que parece que assim, as mulheres ficaram tanto tempo tolhidas, que parece que quando de repente assim, abriu a porta e soltou, elas saíram correndo. É uma coisa assim, é diferente. Estão com fome de conhecimento, né? Exatamente, é diferente, é muito diferente, inclusive em todos os setores, em relação a estudo, a desenvolvimento, sempre as mulheres estão na maioria. Então a gente vê assim, isso é daí pra frente. E hoje, nesse primeiro encontro nosso, eu queria que vocês contassem um pouco da história da vida profissional suas. E depois, qual que é o propósito que você tem com essa profissão? O que que a sua empresa e a sua função individual, né, Paula, está oferecendo para o mercado? Qual é o propósito disso? Pode Vou começar, começar? quem quer começar. Pode começar, Paula. Vou começar então. Olha, como dizer, são as Fazer coisas a que linha vão do tempo. acontecendo. O meu primeiro despertar aconteceu quando eu fiz uma imersão com a psicóloga Sandra Ferreira. Foi um curso de autoconhecimento. Lá em Araújos mesmo? Foi em Pitangui. Isso, mas praticamente todo mundo era de Araújos que estava lá. Tinha até poucas pessoas que não. Ela fazia já um trabalho em Araújos. Então, assim, já criou-se ali, né, um grupo. E foi fazer esse curso. E quando eu fiz o curso, foi uma coisa assim, foi uma sacudida. E a sensação que eu tinha é isso que eu quero. Eu quero lidar com o desenvolvimento de pessoas.
E eu lembro de comentar no final que ela te perguntava quem quer comentar algum assunto, alguma coisa. Eu falei assim, eu queria que todo mundo pudesse viver uma coisa assim. E que eu fiquei, na verdade, assim, até com dó de pensar assim, as pessoas que nunca viveram isso, que nunca fizeram um trabalho de autoconhecimento. Eu pensava assim, meus pais, meus avós, tipo assim, nunca tiveram uma Foi oportunidade. constelação que você fez, não? Não foi. Foi um curso de autoliderança. Então, ele vai para todo um processo de autoconhecimento, né, de quem eu sou, o que eu quero, as questões que a gente tem com os pais, que a gente nem percebe essas coisas para quem não entrou nesse universo. Depois a Olha, gente a entende Sandra que... pode ser uma convidada nossa no futuro. Aham. Incrível! É, Ela é sim, maravilhosa. Também maravilhosa. conheço, fiz alguns maravilhosa. treinamentos com ela, eu amei. Com É. certeza. E ela foi a primeira pessoa que me despertou para isso. E aí eu pensei assim, eu queria fazer isso. Eu queria ajudar as pessoas a abrir a mente, a pensar diferente. Mas naquele momento eu pensei assim, mas eu não sou psicóloga. Minha formação é em publicidade, comunicação. Então eu pensava assim, então não dá. Né? Não é isso, o que eu queria isso, mas não é a minha formação. E eu não estava, tipo assim, disposta a fazer uma nova faculdade, até porque nessa época eu já tinha as crianças, né? Teria que ficar 2 filhos, dois né? filhos, trabalhava de CLT, né? De 7 a 5, carteira assinada certinho, como a vida inteira eu tinha Levar a trabalhado, criança na escola, voltar, fazer tudo merenda. isso. Então, fazer uma nova faculdade não foi uma opção. Mas aí, depois desse curso, eu fiz outros cursos também nessa área de autoconhecimento e de inteligência emocional. Desde quando? Quando foi esse ano que você fez o primeiro Foi curso? 2018. Você fez com a Foi Sandra? o primeiro curso, foi em 2018, foi ali. Pensa pra você Foi ver. logo Tem ali. pouco tempo que você se abriu. Tem pouco tempo, 2018. E aí aconteceu. Eu fiz esses cursos, aí eu fiz em Belo Horizonte, aí eu fiz 2 com ela, aí eu fiz o Enneagrama. E assim, eu fiquei assim, Foi se sedenta. descobrindo. Eu fiquei sedenta, eu achei assim, que é isso desse negócio? Que a mente da gente começa a fazer assim, é incrível, né? E comecei a ler livros, e fui buscando, e aí apareceu uma formação em coaching no Rio de Janeiro. E aí eu até então nem sabia o que era isso. Fui pesquisar e entendi que o coaching trabalha com desenvolvimento pessoal, mas não é como um psicólogo. É um processo Sim. diferente. Também é desenvolvimento, também tem a ver com autoconhecimento, porém é um processo que é de daqui pra frente, que você quer e como você vai, né? É diferente, não é uma terapia. Deixa os sofrimentos de trás, né? Já Ele tá não, ele não pronto. é uma terapia, mas ele é um trabalho para, digamos, para sacudir as pessoas. Ele é aquela que te dá aquele cutucão. E aí eu fui fazer. Também foi uma imersão, fiquei 4 dias no Rio. Tipo assim, voltei assim, nossa, cheia de ideias, aquela coisa, né? E aí divulguei pra todo mundo, mandei pra todas as pessoas que eu conhecia, olha, eu fiz a formação e tal. Pensando assim, agora eu vou abrir aquela carteira de clientes, porque todo mundo vai querer. Tem precisão disso. E aí? Nenhum Não deu cliente. certo. Nenhum cliente. Um monte de gente mandava assim, mandava, né? Que bom, fico muito feliz, você leva jeito pra isso. Mas porque talvez não tivesse formatado ainda o que você estava oferecendo, né? O tempo. Tudo tem um processo. Aí depois eu pensei assim, não, então de repente eu vou levar esse conhecimento que eu adquiri pro meu trabalho dentro da empresa. Né, o que eu podia ajudar lá, porque o coaching acaba que é um processo, é um trabalho que ele desperta o melhor das pessoas. Né? É pegar você com o que você quer e como você vai fazer para conseguir. Então, ele sempre vai te despertar para você destravar o seu melhor, o seu potencial. E eu pensei, então, né, eu posso usar isso na empresa que eu trabalho. E acabou que realmente cheguei até a fazer alguns negócios lá, alguns projetos, teve tipo palestra de motivação e eu conduzi, algumas coisas assim, foi bem legal. Mas aí aconteceu, aí eu decidi me mudar de cidade. Resolvi que era um sonho que eu tinha. Estava casada, Me separei. 2 filhos. Isso. E aí eu sempre quis morar em Blumenau. Era uma coisa assim, de criança. Eu já tinha ido lá algumas vezes e eu falava assim, eu vou morar aqui. Depois do divórcio. Depois do divórcio. Se sentiu liberada. Sim, foi uma coisa do tipo assim, é o meu sonho e minha oportunidade é essa. E eu vou. Empoderei. Empoderei. Isso. E aí eu decidi, então, que eu ia realizar esse sonho e eu ia mudar pra Blumenau. Foi uma coisa muito doida até. Tipo assim, eu fui pra Blumenau. Uma aventura. Sim, sem ter emprego, sem casa. Simplesmente pus tudo que cabia dentro dos carros, porque aí quando eu contei na minha casa que eu iria mudar pra Blumenau e minhas crianças, na mesma hora minha irmã falou, então eu também vou, e minha mãe disse, então eu também vou. Então, gente, Todo mundo, a já família formou inteira. minha equipe. Colocamos tudo dentro dos carros que coube e fomos. 2 carros. 2 carros. E qual que foi o sentimento de estar indo, assim? Foi um sentimento de estou realizando um sonho. Uma sensação Legal, assim, de né? chegar, de realmente assim, Isso é uma coisa tão importante pra gente, mulher, né? Porque pensa se anos atrás teria essa possibilidade.
Pois é, não. E é uma coisa assim, que todo mundo tava assim, você é doida? Tipo assim, eu pensava, gente, como assim? Não sou doida, não. É um sonho, por que que não? Por que eu não vou buscar? E eu lembro que um dia, meu pai comentou sobre isso, e meu pai, às vezes, ele solta umas frases, assim, muito interessantes, que ele chegou a falar, tipo assim, mas você tá indo, sua mãe vai ficar triste porque tá longe da família e tal, isso eu acho que não é uma boa ideia. Aí eu falei assim, mas então você acha que eu não devo ir? Aí ele falou comigo assim, você tem que ir. Eu Se não deveria você levar a mãe. não, mas aí a questão é, tipo assim, ele achou que eu estava insistindo pra ela ir comigo. Depois que eu falei: "Não, pai, eu nem cheguei a chamar". Eu contei que eu ia e ela falou: "Eu vou também". Então é porque ela quer. Mas aí ele falou assim: "Você tem que ir, porque se você for e não der certo, você volta. Mas se você não for, você vai ficar a vida inteira pensando: 'E se eu tivesse ido?'". Legal, né? Isso vindo de um pai tem um É. peso muito grande pra Sim. gente, né? Tipo assim, Ele tá te te liberou. liberando, Sim, né? não, nessa hora eu pensei assim, eu tenho que ir, eu não posso me permitir passar a vida depois pensando, e se eu tivesse tentado? E se eu tivesse buscado? Uhum. Eu me machucaria muito se eu tivesse me privado disso. Tipo assim, eu acho que Uhum. teria Você sido tinha muito toda a frustrante. condição de ir, você estava liberada, você tinha, Sim, né, o carro, você tinha o dinheiro, você tinha tudo pra sim, ir. eu já tinha uma reserva de segurança, porque eu já tinha, nesse momento que eu comecei a Já estudar e a tinha ler, eu aprendido, já tinha né? começado a ter uma noção de finanças, de educação financeira. Assim, eu sempre fui organizada em relação a finanças, sempre tive meu planejamento, fui controlada, mas não tinha, assim, um conhecimento maior. Mas eu já tinha uma reserva que eu pensava assim, olha, se tudo der errado, o que eu tenho aqui eu fico lá alguns meses, depois eu volto. Se nada der certo, eu volto. Aproveita a Pronto. praia e Eu volto. curto meu sonho, realizo e depois eu pensava assim, eu não tô indo embora fugida, eu posso voltar a hora que eu quiser. E Que fui. é o ótimo, né? Sim. E aí, o que que aconteceu? Quando chegou, isso foi, né, em 2019, não, isso já foi janeiro de 2020, foi quando eu me mudei. E continuei estudando, né, e começou a aparecer oportunidade de trabalho lá, as oportunidades foram aparecendo, assim, Caíram no colo. foram caindo, incrivelmente. E aí, as oportunidades foram chegando, as coisas foram acontecendo. E nessa época, a minha irmã, ela tinha uma escolinha em Araújos, uma escolinha infantil, e ela vendeu a escolinha. Aí começou a pandemia e tal, ela vendeu a escolinha, pagou umas coisas, comprou umas coisas e tinha sobrado dela R$ 2.000. E ela falou comigo, e eu já investia. E ela falou comigo assim, eu queria que você investisse pra mim esses R$ 2.000, no que você quiser. Aí eu falei com ela, mas você quer que tipo de investimento? Você quer uma coisa mais conservadora ou mais arrojada? Ela falou assim, faz como se fosse pra você. Eu falei, tá bom, só que eu não garanto nada, porque investimento tem risco. E se eu vou fazer como eu faço pra mim e o meu perfil é arrojado, eu vou colocar investimento de risco, porque é o meu estilo. Ela falou, faz como se fosse pra você. Eu falei, e se der errado? Ela deu. O dinheiro poderia perder Sim, se, faz como se né, fosse pra ela não você. tinha necessidade dele. E ela me deu os R$ 2.000. Ela falou comigo assim, faz virar 10. Eu falei, eu não posso te prometer nada. Aí ela falou assim, não, do jeito que você quiser, faz como se fosse pra você. E eu coloquei em criptos. E tanto Bitcoin, que é Criptomoeda. criptomoeda, como em outras criptos pequenininhas, criptos de centavos. E foi uma época, deu uma Qual alavancada ano? grande. Isso foi 2020. As criptos deram uma alavancada grande. E quando chegou um certo dia, eu fui olhar como é que estavam os investimentos. Eu falei com ela, Poliana, senta aí que eu preciso te contar uma coisa. O quê? Os seus 2.000 virou 16. Aí você tem certeza? Eu falei, tem. Não Olhei pode aqui, recolher pra mim. seu 2.000 virou 16.000. E isso assim, um período de mais ou menos 6 meses, 7 meses. 6 meses. Isso. Porque peguei, foi um Você período pegou de subindo. subida. Sim, porque é volátil, ela sobe e desce, mas ela pegou uma subida. E aí ela ficou assim, super assim. E aí ela falou, então, já tira, faz o Aplica seguinte. tudo de novo. Não, ela falou assim, ó, você vai tirar, a gente tinha trocado o carro. Ela falou, então você vai tirar 10 pra pagar minha parte do carro. Vai pegar 4, porque ela já tava grávida, pra separar pras coisas do neném. E 2 você vai reinvestir. Faz de novo. E agora eu quero que você faz esses 2 virar 100. Ela falou, eu não prometo nada. Ela falou assim, não tem importância nenhuma. Na última foi assim, né? E aí aconteceu. Com isso, ela comentou com várias pessoas depois, assim, de pessoas próximas. Olha, aconteceu isso e tal, tal. E as pessoas começaram, tipo assim, como é que faz isso? Faz pra mim e tal. E eu falei, gente, não é bem assim. Agora eu vou montar o treinamento, Aí né? aconteceu. Não foi eu que caminhei para as finanças que veio até mim, por conta desse acontecimento. As pessoas começaram a me pedir, olha, ensina a gente a investir, ou ajuda a gente a investir. E aí eu fiz depois uma especialização em coach financeiro e depois um curso de educação financeira.
Foi um curso bem amplo. E aí eu fui buscando livros mais nessa área e fui estudando muito nessa área. Então, tipo assim, eu fui realmente buscando aprender para Especializou na poder questão ensinar. financeira, né? Porque aí eu vi, então, que o meu nicho seria as finanças. Porque é as finanças que me escolheu. E Essa maravilhoso oportunidade. começar, né, uma organização pelas finanças, né? Sim. Até porque, gente, na prática, é onde faz as coisas irem ou não irem, é a situação financeira. É, uai. Se você não tem o dinheiro, você não tem possibilidade As nenhuma de ir, tá possibilidades se limitam presa. muito. E aí, e não tem ninguém que possa dizer, tipo assim, não, eu não mexo com dinheiro. Tipo assim, independente da Eu não profissão. gosto de dinheiro. Sim, tem gente que diz que não gosta, mas é Tem. porque tem crença. É a primeira coisa que a gente tem que trabalhar. Até porque a gente não aprende na escola e não aprende em casa. E também de ficar rico, né? Às vezes a gente vê que tem pessoas que têm essa dificuldade. Não. Do jeito que tá bom, eu não quero tem pessoas que mais, têm né? muito, um desconforto muito grande, até com a palavra riqueza. Uhum. Eu no curso, tem lá uma hora que eu peço para os alunos, tipo assim, leiam essa frase, tem a frase lá assim, eu sou uma pessoa muito rica, e eu vejo que tem alunos que falam com desconforto. Eu pergunto, você Ou sentiu nem alguma coisa? falam, né? A pessoa fala assim, eu senti um desconforto. Teve gente que já corrigiu e no final falou assim, eu sou muito rico de saúde. Porque a riqueza realmente não é só dinheiro, né? Mas Ter parecendo só que dinheiro a fica riqueza muito fútil, de né? dinheiro é errada. É. É Porque crenças. isso é uma coisa Que cultural, vem né? culturalmente de que não tá certo. E aí, meu objetivo é destravar isso. E aí, aconteceu. As pessoas começaram a pedir, monta um curso. E aí, é aquela coisa, tipo assim, não, ainda não tô pronta, eu preciso de mais. A gente tem essa impressão, né? Que tá faltando alguma coisa Sim. ainda, né? Pra Sim. começar. E eu já tinha feito nisso, assim, já uns 4 ou 5 cursos na área de educação financeira, né? Fora essa parte de desenvolvimento pessoal, de coach, de liderança. E lido vários livros. Comecei a escrever um livro. E ainda não estava pronto. Ainda não estava pronta, porque Como é que já é chama o crença, livro? né? O Manual do Dinheiro, passo a passo. Olha! E é um livro, assim, que, né, as pessoas que Podia leram... ter trago o livro pra gente Podia. ver, né, Paula? Realmente, foi um Numa próxima vacilo. você traz. É Com uma certeza. crença aí. Olha só, não, eu nem lembrei disso, olha você ver. Que E legal, devia né? mesmo. É. Mas aí acontece, as pessoas que já leram acharam ele, assim, muito simples de entender. Não é um economês, é um livro para iniciante. E o legal é isso, é mostrar com simplicidade uma coisa que parece ser tão complicada para as pessoas, né? Exatamente, as pessoas acham que entender de Essa é a finanças ajuda. é coisa para economista. É coisa, assim, para quem já trabalha no mercado e não é. É coisa para todo mundo. A dona de casa tem que entender de finanças. É porque uma coisa que a gente vê assim, quando a gente vai num banco para fazer algum investimento lá, são tantas palavras difíceis, são tantos números que eles mostram, É até que intencional, a eu gente acho. pensa, a gente pensa assim, que tem difícil, não tô entendendo. Eles te dão um relatório dos juros, às vezes, assim, que você não entende o que ele tá falando. E eles não falam tudo. Eles não falam de uma Né? forma que a pessoa entenda. Eu já tive alunos que chegou e falou assim, Paulo, eu fui no banco e eu perguntei, olha, eu tenho um investimento que eu fiz aqui em tal data e eu queria saber quanto que tá rendendo. Aí a pessoa respondeu assim, está rendendo 90% do CDI. Pois é. Aí a pessoa olhou pra ela e falou assim, Tá E o bom. que é CDI, né? e foi embora. Aí ela foi e É. perguntou ao Google, né? O que é E- CDI? E hoje com a internet, o quanto que tá tendo condição de a gente aprender coisas que davam uma impressão pra gente que teria que ser um PhD para entender aquilo, Exatamente. né? E não Sim. tem. E não tem. Não é sobre isso. Gente, É. finanças não é só sobre o dinheiro em si. Finanças é sobre comportamento, é sobre estilo de vida, é sobre hábitos. É você permitir ter o dinheiro, né? Exatamente. É você realmente aceitar receber. Uhum. A gente tem dificuldade até de receber elogio. Quanto mais É. dinheiro, né? Dinheiro, então. A facilidade da gente é muito mais de dar do que de receber, né? Exatamente. Você vê a dificuldade que muitas pessoas têm, e é muitas pessoas, dificuldade de cobrar pelo serviço. Você faz uma coisa e na hora que a pessoa te pergunta o preço, Engasga. você fica sem graça. Ou Porque dá até um desconto sem a pessoa Sim, mesmo sem pedir, pedir. né? olha, é tanto, mas eu Divido faço por tanto antes da pessoa pedir. É, porque parece que tá errado cobrar. Sendo que, afinal de contas, você tá oferecendo. É uma troca. Uma troca. Mas são crenças. E a gente tem isso desde a infância, porque os nossos pais receberam dos pais deles e passaram pra gente. E se a gente não aprender, a gente passa pros nossos filhos também. Também. E aí vai quebra o continuar esse ciclo, ciclo. né? Então a gente precisa de romper. E essa nossa geração é a que tem a maior possibilidade de mudar isso. Até pela facilidade que a gente tem, né? Na internet, no YouTube. Ou você faz um curso online, né? Com qualquer lugar que você tiver. Coisas que a geração anterior não tinha. Viveu. Então, ou seja,
a disruptura que vai acontecer e que está acontecendo agora, ela é única. Isso o que a gente está fazendo, né? De sentar, conversar, de estar gravando. A gente antes tinha que ter um monte de gente, como se fosse a televisão, né? Sim. Tinha E que ter a como é que era televisão. caro, né? É. Fazer esse tipo de coisa. Não Era era uma coisa inviável. acessível, Era inviável, né? justamente. Nem pensaria. Se fosse falar disso aqui há 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente nem pensaria. Não era assim. Nenhuma possibilidade. Pro público comum, isso aqui era uma coisa impossível. Exatamente. Não é? E hoje estamos aqui. Olha a facilidade. É simples assim. Vem, faz um nome, né? Teodora Cash, que é o meu. Depois você vai fazer um para você, né? Isabela Sim. também fazer. Ou nem precisa fazer, a gente usa esse mesmo para É. ir contando e mostrando para o público, feminino principalmente, né? Exatamente. Que pode. E o né? interessante é que aí eu comecei, então, a dar os cursos presenciais em Araújos, porque aí aconteceu, eu estava em Blumenau, começou a ter essa demanda e a gente voltou para Araújos. E voltou, na Você ficou verdade... quanto tempo em Blumenau? Eu fiquei 2 anos. Mas o que aconteceu? Depois a gente perdeu um primo e um tio. E a minha mãe ficou muito sentida de estar longe. Uhum. Né? E ela pediu que a gente voltasse. Ela falou que ela queria voltar, mas que ela não voltaria sem a gente. Então a gente não podia judiar da minha mãe. Sua mãe tá com quantos anos? Minha mãe tá com 74. E é Jovem assim, ainda. uma pessoa iluminada. E eu já tinha realizado o sonho. E realmente foi incrível. Seu sonho era só ir lá, ficar lá um tempo, né? Até não, eu ficaria lá. Seu coração é de Araújos. Não, mas na verdade eu ficaria lá. Ficaria? Se ela não tivesse pedido realmente que a gente voltasse. Uhum. Porque assim, eu me identifiquei muito. Era um lugar assim que realmente No eu me futuro, achei. talvez você volte, Mas né? eu vejo que você precisava voltar. Porque o Sim. seu trabalho tá um trabalho muito amplo em Araújos. Não, né? mas tudo. Deus já sabe tudo. A gente enxerga aqui, mas Deus já viu a história inteira. É. E o nosso propósito é isso, né? Fazer a cidade de Araújos enriquecer. Não é enriquecer somente de dinheiro, né? Até com essas possibilidades, com essas aberturas, né? Sim. Mostrar para as mulheres o que elas merecimento, podem. né? É. E Araújos é uma cidade muito próspera. É uma cidade que tem qualidade de vida. É uma cidade O em que as PIB de Araújos pessoas... é espetacular. Pois é, e as pessoas, elas vivem muito bem. As pessoas têm muito conforto, as pessoas viajam, as pessoas andam de carros bons, as pessoas se vestem muito bem. A gente vê, assim, as mulheres, elas estão sempre arrumadas. Bonitas, né? Eu lembro uma vez que uma colega lá de Blumenau ia vir para um casamento em Araújos, que a gente convidou e tal. Ela falou, vou. E ela perguntou assim, mas como é que as Como é que mulheres se arrumam veste? lá pro casamento? Aí eu falei pra ela assim, você já assistiu o Oscar? Aí ela riu e falou assim, como assim? Aí eu falei, Parece o Oscar. se você não assistiu, assiste, pega no YouTube. E é tipo isso. Você vai ver as mulheres lá maquiadas, com cabelo feito. Assim, é uma produção digna de Oscar. É porque quem não conhece acha que é uma cidade pequena, né? Porque é uma cidade pequena, sim. Mas acha que a gente ainda é meio da roça, né? Pois é. Veste como o pessoal da roça, que é natural também, né? Se vestir assim. Mas a Pois impressão é. que as pessoas têm é essa, né? E todo mundo se surpreende quando vai lá. Tipo assim, de ver realmente a Surpreende, qualidade, sim. as casas bonitas, os prédios, os carros, Tudo as pessoas acabadinho, viajando. né? Chega a época de viagem, a cidade inteira tá com gente viajando. É. Todo mundo vai em barzinho legal, todo mundo gosta de sair. Sim, né? Todo mundo, claro, né? Há exceções, mas é uma cidade próspera. Ativa. E as mulheres lá já têm esse lado empreendedor muito grande. São mulheres inteligentes, interessantes, que têm muito o que ensinar também. Vocês já repararam Pois isso? é. Isso em relação, por exemplo, a esse cuidado que as mulheres têm de beleza, que é o caso, por exemplo, que é o seu negócio, e que hoje, eu lembro, por exemplo, há alguns anos atrás, quando se falava assim, vai ter, por exemplo, um negócio de massagem em Araújos. Eu imaginava assim, não, mas não Vai ter pra frente, cliente, não não. tem demanda. Não tem demanda. Você chegou a pensar isso um dia? As pessoas... falavam assim. Gente, isso é real, né? Muitas clientes minhas lembram disso e eram uma delas. Ia escondido fazer massagem. Que vergonha! Não que podia os outros vão contar pensar? pras amigas, nem contar pro marido. Sim, não, falava assim, ó, eu quero um horário que não tem ninguém aí. Era 7 horas da manhã, 8 horas Não da posso noite. nem encontrar com ninguém na porta. Não, e tipo Olha assim, as crenças, né? O que os outros vão pensar se eu estiver fazendo massagem? Parece tipo assim, você tá à é toa fútil, uma é à hora toa, dessa. tá dinheiro sobrando? Você não trabalha, não? Você não tá economizando? Aham. É. Ou seja, são um monte de crença, a dificuldade de merecimento, coisa que foi destravando. E com certeza você foi uma das pioneiras nisso. E hoje em Araújo tem várias clínicas de beleza,
Várias delas Estética, né? oferecendo massagem e vários outros serviços e todo mundo dando certo. E sabe o que que eu percebo nisso? Que esse tanto de clínica que abriu, isso mostrou mais para as mulheres o merecimento delas poderem se cuidar, né? Sim. E ficou uma coisa mais normal, E hoje, né? inclusive, querem, Sim. né? Tipo assim, uai, as outras estão indo, por que não? Aí Não, você e o que começa elas começam a ver? Ver a outra bonita. Tá começando a ver a empoderada. outra se sentindo E melhor, né? se amando, Empoderada. e se cuidando, e começa tipo assim, mas olha, ela tá indo, e ela tá bem, e ela se sentindo diferente, por que não? Quando a gente começa assim, por que não? Por que eu não posso? Uhum. A gente vê que é só crença, porque a gente E uma pode. coisa que eu tô percebendo, assim, né, por fazer muitos movimentos dentro das empresas, muitas mulheres, né? Eu acabo atendendo muitas empresas femininas. Acho que é a atração, né? Uhum. E uma coisa que eu vejo de algumas, elas não dão conta de ir. Às vezes tem que pegar na mão, né? E levar. Já fiz isso algumas vezes. Delma, vai ter uma feira, São Paulo. Como é que eu vou vestir? Veste como você veste em Araújos, ué. Não, mas é São Paulo. Eu falei, mesma coisa. Lá tem gente do mesmo jeito. Não, mas você pode ir comigo na loja para eu poder ver? Posso. É porque você já tem toda a facilidade pra Aí, já, isso. já Né? gosto, Você já né, da desenvolveu esse moda. estilo chique, isso aí já vira uma inspiração. Obrigada, Né? do chique. E aí vai, experimenta, né? Fala, tá bom, tá ruim, não põe essa cor. E a hora que chegou na feira, a pessoa se sentia assim, no mesmo nível do lugar. Porque dá medo, né? Você tá em Araújos, uma cidade com. Aqui no IBGE tá falando de 8 mil, mas vai sair o IBGE agora de 2022, né? Porque foi 22. levantado. São Paulo é 16 milhões de pessoas. E a hora que chegou na feira vestida naquele formato, ela tá assim, tô me sentindo a dona. E é mesmo. É a dona Isso. proprietária do negócio e pode ir pro seu stand e atender as pessoas do seu jeito. Até nesse dia tinha levado nesse stand queijo e um docinho de rapadura com amendoim. Elas disseram assim pra mim, tá doida? Eu vou levar queijo e doce? E é um sucesso, né? Foi um sucesso. Eu falei, leva, isso é identidade. Você está mostrando é a sua Exatamente. cidade. O que que a gente valoriza aqui na cidade? Queijo e doce. E deu todos briga, porque os acabou outros tudo. lugares valorizam esse estilo mineiro. Né? Valoriza. Porque isso realmente é diferenciado. Né? Os outros estados, a cultura gastronômica não é tão forte quanto a de Minas. Então, Sim. quando a gente chega. Qualquer lugar que a gente vai, né? Eu que morei fora, né? O primeiro comentário quando a gente fala que é de Minas, fala assim, nossa, é a comida de lá. E vai o queijo, e vai o doce, e vai o pão de queijo. Sempre os assuntos são esses, porque é uma característica. Né? Então, ou seja, a gente realmente não pode perder. E uma coisa muito interessante também é o sotaque, né? Lá em Uai. Blumenau, eu entrava no Uber, era muito engraçado. Eu falava, boa noite. Aí eu falava assim, você é mineira? Eu falava, por causa de quê? Eu não falei nada. Uai, Ela, não falei que nada. isso? Aí eu falei, não, seu boa noite é diferente. Eu falei, gêmeo, não é possível. Eu acho que é mais A acolhedor. gente não percebe, né? A gente acha que a gente fala normal, a gente nem tem sotaque. É. Né? Quem tem é os outros. Mas, assim, é muito gostoso. O mineiro, ele desperta, assim, uma simpatia. As pessoas naturalmente gostam dos mineiros. Assim, É acolhedor mesmo, né? A gente quer tomar um café junto com a pessoa, já Nossa, dar um adoramos esse abraço, café, né? demais. comer umas demais. coisinhas, né? Então, assim, é muito bom isso. E acabou que, então, eu voltei e comecei a ter os cursos presenciais, porque começou as pessoas me procurarem para Depois da aprender. pandemia, podia Depois da encontrar, pandemia, né? exatamente. E a gente tá na 5ª turma. Legal. E aí agora... Dura vamos quanto pro tempo digital. o treinamento? São 5 aulas. E o interessante, sabe o que é? É que a primeira aula, a gente trabalha sobre a questão da mentalidade. Exatamente, as crenças, a forma de ver o dinheiro, esses bloqueios. Só que os alunos, eles não buscam isso. Tipo assim, quando eles chegam, né, pra Eles já ter querem as ver os aulas, números. eles querem, vamos falar de dinheiro, como é que eu faço pro meu Onde eu dinheiro coloco sobrar, meu dinheiro. pra me organizar. Uma coisa que eu escuto muito é, o meu dinheiro nunca sobra. Eu ganho dinheiro, eu faço dinheiro, mas na hora que eu olhar, cadê? Então eu preciso mudar o meu jeito de lidar com o dinheiro. E aí a gente faz a aula sobre mudança de mente, mudança de comportamento, de Essa é a olhar para o primeira. dinheiro. É a primeira aula. E é as que as pessoas mais impactam.
Sempre é ela. Elas, quando eu Você já falo entendeu, assim, né? eu já Como é que entendi. vai Porque na impactar. prática, o que as pessoas querem é mais dinheiro, mas o que elas precisam é de mudar a mente. A Então, riqueza está na mente, está né? na mente. Só que, às vezes, elas chegam sem entender isso. Quando, às vezes, a primeira aula a gente vai falar sobre mentalidade. Já tem gente que fala assim, não, essa aí eu acho que eu não vou, não. Porque eu preciso, na verdade, Já quero é entrar outra na coisa. prática. Eu falo, não, mas é um processo. É um degrau, você não pode pular ele. E aí a pessoa vai depois fala assim, nossa, mas essa aula aí foi a que mais me trouxe Foi a transformação. melhor. Porque as A pessoas que vai fazer querem... mudança de comportamento é essa, né? E é uma aula de autoconhecimento. Mas focado nessa mentalidade próspera. Então, as pessoas querem autoconhecimento, só que elas não sabem disso. Uhum. Elas não sabem o que elas querem, elas O que eu precisam. vejo, assim, as pessoas têm a falta de alguma coisa, né? Tipo assim, a causa é aquilo. Mas, no fundo, o problema para ser resolvido não é aquele, é Não, é mais outro embaixo. ponto. É. Porque ela cria os sintomas, né? Uhum. Então, às vezes, o sintoma tá lá atrás mesmo. Sempre é. E a gente é regido por aquelas situações, criando hábitos, não merecimentos, Uhum. Exatamente. Tipo assim, se bloqueia, né? Para Sim. que a coisa vá, né? E eu acho, assim, que o maior desafio das pessoas, do empreendedor, é liberar esses bloqueios psíquicos mesmo. Porque ele é uma porta aberta para o fracasso. Uhum. Porque se a pessoa não Sabotagem, sabe, né? A uma gente sabotagem. sabota. Se ela não sabe onde que ela quer chegar, às vezes ela até vê, né, uma amplitude para chegar. Mas se é uma coisa que amarra ela ali, ela só faz coisa errada mesmo. Sem mesmo perceber, ela vai criando uma repetição de erros. Tipo, causando para não chegar lá Pra naquele não resultado, chegar né? Não naquele cheguei lugar. por causa disso, não cheguei por Sim. causa Depois, daquilo. foi falta de sorte, eu não dou sorte na vida, as coisas não acontecem. Mas o problema é mais embaixo. O problema é muito O mais primeiro fundo. desafio da pessoa de sucesso é destravar os A mente. bloqueios, É. os Liberar. bloqueios psíquicos. Exatamente. Ou seja, é o autoconhecimento. É o autoconhecimento. Não tem como Isso a daí gente é uma crescer sem... coisa que eu percebo por aí. muito nas empresas quando eu vou fazer as consultorias. Quando eu entro, eles falam assim para mim: meu problema é produção. Olha, produção não anda, o pessoal não trabalha, nananã. Aí eu vou lá na produção, vou ver. Mas o problema, a causa, o efeito é esse, né? Uhum, o Aonde tem efeito, jeito de isso. medir. Mas a causa não é lá. Sempre atrás. Então não tem jeito de resolver aonde é o efeito. Uhum. A solução para que aquilo seja resolvido é a gente voltar na causa, né? Exatamente. Aí quando eu digo para o empresário, entendi, a sua produção não tá boa mesmo, mas você sabe por quê? Porque aqui no administrativo não tá fazendo um planejamento, não tá começando direito, então não tá terminando direito. E por que é tão difícil a pessoa perceber isso? Porque todos nós temos a dificuldade da autorresponsabilidade. Sim. É de parar, isso não deu certo porque eu agi assim. Quem porque dirige a empresa, né? Quem dirige Quem dirige a empresa. própria vida, né? Uhum. Aí sempre mais faz a culpa de alguém. É. A culpa é do fulano, a culpa é do fornecedor, a culpa... A culpa é minha e eu jogo ela em quem eu quiser. Já Essa que é a minha. faca. Mas quando a pessoa resolve assumir, ok, então a responsabilidade é minha, o que for fazer, aí é que acontece. Aí dá o Aí é que então, start, a ok, então é pessoa comigo? muda. Então é comigo. O que vamos fazer? Aí Demora um tudo pouquinho, muda. né? Mas realmente, e tem gente que às vezes é mais rápido, mas tem gente que pode demorar anos até entender que, oi, é você. É sobre você. Eu dei conta de mudar minha chave com 30 anos de idade. Pois é. Até os 30, eu era uma Dona Maria. Entendeu? Pois Eu é. foi com quantos anos? Esse processo agora, que foi em 2018, quando virou essa chave minha, Quantos anos você tava? 2018, eu tava com 35. Olha. E você virou sua chave com quantos anos? Olha, eu comecei a virar ela com autoconhecimento, eu estava com 28 anos, então tem 6 anos. 28. Mas que eu falo assim, que eu assumi essa autorresponsabilidade mesmo tem 2 anos. E você faz parte disso. As conversas? Um né, dia você Gabriel? olhou pra mim e falou assim, você pode ir muito mais. E eu falei assim, mas Delma, você pode. Você tava no prédio, né? Você tem capacidade. Eu pensei assim, gente, mas Tem será? certeza? Eu numa canseira, será? Eu tô querendo parar. Não, gente. E então eu fui assumindo essa autorresponsabilidade
e percebendo que eu não ia arrumar dono para minha empresa. Uhum. Que a dona da minha Você empresa tava era deixando eu. a sua empresa na mão de outras pessoas. Eu estava procurando dono para ela porque eu queria trabalhar nela. É Eu queria ser a funcionária da minha empresa. Era muito mais fácil. Então, quando eu assumi que eu era a dona, realmente tem 2 anos. Em 14 anos de Olha. profissão. Tem 2 anos. 14 anos, a empresa já está amadurecendo, né? De adolescente para se tornar Sim. adulto. Literalmente isso. Eu acho que teve essa parte da adolescência, Uhum. né? Essa parte da rebeldia. Uhum. Então, que ela está De falta de responsabilidade. falta de responsabilidade. Foi um caminho de muitos erros e acertos. Mais acertos, porque eu não estaria no mercado até hoje se fosse só erros, né? Mas o que eu vejo é que eu tive tempo para esses erros também. Porque quando eu comecei... E não desistiu, né? Errou e deu conta E de quando eu si. comecei, o comércio não era rápido igual hoje. Hoje você não tem muito tempo para errar, não. Você for errar, erra depressa. E com certo, rápido, depressa. certo, e pronto, deu errado e vai de novo. Então, eu era ali, era muito devagar, não tinha redes sociais, né? Não tinha... Era boca a boca. Era boca a boca, então tinha essa questão do cliente entrar escondido. E esse cliente que entrava escondido, ele não me trazia outro cliente, porque estava escondido. Eu não ia contar. Como é que eu vou contar para minhas amigas se eu faço massagem? O que elas vão pensar? E uma coisa que Pois era muito engraçado também, que ela foi aonde que me despertou essa questão da mulher, que elas buscavam a massagem, mas elas queriam, era um tempo para elas queriam deitar, conversar. E às vezes elas me contavam uma coisa e falavam assim, ninguém sabe disso, só você. Eu falei, ai meu Deus, que responsabilidade. E é daí que surgiu a vontade de você também começar a estudar para esse lado. Do autoconhecimento, da psicanálise. Psicanálise. Por quê? Porque eu fui formou agora, percebendo, né? formei agora. Parabéns. Eu fui, obrigada. Empoderamento. Legal demais, Mas né? ela tava virando mãe de psicanalista 2 filhos, né, pequenos, e arruma tempo para se tornar uma psicanalista. tudo. Porque ela já fazia isso informalmente com as pessoas desabafando com ela na hora da massagem. E ela, às vezes, dando conselhos e analisando. Isso aí, isso, aquilo. Despertou em mim, Ajuda porque muito. Demais. eu atendi aí 10 clientes por dia, 10 mulheres. Uhum. E cada um com uma queixa diferente. Às vezes o que era o problema para uma não era para outra. E essa amplitude de conversa foi me despertando muito. Eu aprendi demais com elas, né? Porque eram experiências totalmente diferentes. Então eu tive vários marcos nesses 14 anos. O primeiro eu falo que foi as redes sociais, porque eu tive dificuldade demais, porque eu pensava assim, gente, não tem horário, por que eu vou ficar divulgando meu trabalho? Não tem que aumentar. Mas era um né, bloqueio, né? Porque eu pensava assim, mas eu tenho que ficar mostrando para os outros que eu sou boa pra fazer isso, né? Tem que ficar justificando. Eles como têm que saber, quem bem já sabe. Eu não preciso. Mas aí eu fui a pioneira de Araújos e fiquei sozinha por 6 anos. Então, com a clínica de estética. Com a massagem. A massagem. Eu não tinha clínica ainda, né? Eu era no salão. Uhum. Então, era cômodo, né? De repente, entra as redes sociais, tudo junto. Maior desafio, eu acredito. Entra redes sociais, minha primeira concorrente e a maternidade. Tudo junto. Não, eu ganhei, quando eu ganhei o Lucas, né? Eu fiquei sem trabalhar 20 dias. Quando eu voltei, eu já tinha 2 concorrentes. O tempo foi rápido, Foi 20 dias. Então, eu pensei assim, gente... E voltou cheio de medos, né? Agora, então... Agora não vai ter cliente. Mas, ao mesmo tempo, isso me deu um gás. Porque o filho dá muito gás pra gente. Dá muito gás. E eu pensava assim, gente... Tá, tô com 2 concorrentes, mas isso me motivou por quê? Porque eu pensava assim, você confia no seu trabalho? Você sabe que você tá fazendo bem feito? Qualidade, né? Sim, sei. Ótimo. Como que o seu cliente vai te validar como uma boa profissional se não tem ninguém para comparar com você? Um outro ponto importante, se antes tinha só você fazendo massagem e agora tem 3,
quer dizer que a população da cidade já estão mais aptas para fazer o serviço. Aumentou a Facilitou. Gente, facilitou. Sabe por que facilitou? Porque o assunto massagem, ele ficou mais normal. Deixou de ser um tabu, uma coisa as pessoas errada. tiveram mais facilidade de falar no assunto, né? Às vezes fazia massagem porque tinha feito, às vezes, alguma cirurgia, né? Tinha que ter um motivo muito grave para fazer uma massagem. Não porque você quer só cuidar de você. Sim, e o que eu vejo hoje? Hoje as pessoas querem fazer e querem mostrar que está fazendo. Porque Né? hoje já tem outra visão pra isso. Hoje já é eu me cuido, porque eu me amo, porque eu mereço. E nesse ano que teve essa amplitude, foi assim, eu investi em 40 mil reais em curso. Porque eu Você pensava foi se assim, preparar. eu não vou ficar, eu não quero ser uma profissional mais ou menos. E meu marido falava assim, mas pra que isso? Eu falei assim, porque se eu tô no mercado, eu tô no mercado. Você quer oferecer o melhor. Eu não quero ser nada mais ou menos. Só que eu tive dificuldades nessa época, porque foi tudo muito rápido, então também tinha que agir rápido. Então foi aonde que eu montei a clínica. No prédio. Foi no prédio. E aí eu ouvi uma pessoa me falando assim, Isabela, se você for para esse caminho que você está querendo, você vai sair do mercado. Eu olhei Ao para ela. desafio. Me acompanha. Eu olhei, falei assim, Fica né? de olho em mim, que Tipo você assim, vai ver. interessante é um ponto de me vista. acompanha aí pra você ver. Levantei, entrei no carro e falei Isso assim, eu chama não vou entrar. Como motivar uma pessoa? Essa é a E minha é motivação. Eu tenho que mostrar que eu vou conseguir. Essa é a minha motivação, desafio. Mostrar pra mim mesma. Eu entrei no carro e falei assim, não, eu não vou sair do mercado. Toda hora que eu pensava em desanimar, eu lembrava dessa frase. Só que o que aconteceu? Eu montei a clínica e eu era o quê? Uma Massagista. operária da minha clínica, né? Eu Continuou fazia... a mesma. Sim, Não mudou então, o comportamento. ficou mais difícil, porque aumentou as despesas. E então eu tinha que fazer na época 60 massagens para me pagar meu aluguel. Aí você ficava fazendo serviço pra pagar cada conta. Sim, e aí né? Era só o meu trabalho. Eu tinha outra pessoa que trabalhava comigo também, mas ficou assim muito fechado mesmo. Era só eu mudei de lugar para fazer Ela mudou de massagem. lugar. E você estudando, aprendendo, muito curso, Sim. mas algum bloqueio que não deixava você se tornar Sim. A dona da empresária. E essa época foi uma época muito boa para mim, porque eu comecei a atender em outras cidades, né? Em lugares muito bons, muito conceituados. Ah, você ia até lá. Eu ia em Divinópolis, Nova Serrana, e eu fiquei muito conhecida na região. Então foi um marco positivo. Sim. Porém, eu continuava nessa Operária. muito operária e cada vez mais Cansativo. e mais, muito cansativo. Tinha dia e eu tava com o Lucas com 2 anos, eu não via ele. Eu deixava ele dormindo, eu chegava e tava dormindo. E eu pensava, não tá fazendo sentido. Eu via só o meu sucesso O bom que você profissional. questionou, né? Sim, e fui. Aí a Sandra também me ajudou muito nessa época. E eu fui perceber, aí eu comecei meu processo do autoconhecimento, que foi assim, A transformação. foi a transformação, mas muito dolorido. A cebola foi Foi. tirar a casquinha. Foi, e nunca mais parei. Aí eu engravidei de novo, uma gravidez muito conturbada. Aí eu pensei assim, agora é a hora de eu desistir, porque eu não posso fazer massagem mais. Não tem força, Não podia, né? eu tava de repouso, né? Foi uma gravidez muito complicada. Mas foi a hora que eu parei. Olhei e pensei assim, gente, como que eu dava conta, né? Você olhou de fora, né? Eu olhei de Mais fora distante. e percebi essa dificuldade que eu tinha de manter a clínica só com meus braços, literalmente, né? Só no braço mesmo. E eu estava extremamente cansada, esgotada. E eu percebi que eu fui buscando várias bengalas nessa jornada. Quando eu pude voltar da gravidez do Francisco, ele nasceu, ele ainda teve uns probleminhas que eu tive que me dedicar mais a ele. Eu tava com 2 crianças diferentes de 2 anos, né? E mais a clínica, que era um filho também. E mais o marido, e mais a casa. Tadinho, né? nem falei dele ainda, né? Eu tinha ele, a casa e tudo, né? E você? E eu É.
Com toda a Mas complexidade, você, né? Sim. todo o seu cuidado, e que você sempre foi de se cuidar muito. Então, ou seja, ainda tem a questão da mulher. E sabe o que eu percebo nisso? Eu tive vários motivos para desistir. Para falar assim, olha, agora eu não consigo mais, eu vou dar um tempo. Mas eu sempre percebi que eu tinha uma força maior. Tinha uma coisa maior dentro de A mim sua mente e... falava, mas você ainda... Sim, porque uma vez eu decretei que eu não ia desistir. Então eu acho que esse decreto realmente ficou em mim, mesmo Eu- nas horas assim mais... Porque tem horas, gente, que é só a gente e Deus, né? Só Deus pesado. sabe da gente, das É. nossas dificuldades mesmo. Mas quando você tem propósito, você passa por essa hora e você segue. E o interessante foi que aí a Delma entrou Pra É, fazer e eu- massagem. pra fazer massagem com o E eu cliente. amei, porque eu ainda falei com você, lembra? Eu falei, a sua clínica, eu já fazia alguma. Aqui no Divinópolis eu não fazia tantas. Eu fazia quando eu estava muito cansada, meio arrebentada, eu passei, tô precisando de uma massagem. Aí ia fazer a massagem, tava cheio de nódulos, né? Que tem essa coisa de medir os nódulos da gente. Aí, quando eu mudei para Araújos, eu falei, gente, eu tenho que achar um lugar de fazer massagem. Até porque o merecimento já foi lá pra cima. Já estava alto. Agora não é de vez em quando. Eu mereço fazer sempre. Semanal. E eu vou fazer. E a hora que eu entrei na clínica, que eu vi lá as salas individuais, aqui eu fazia massagem em Divinópolis, uma sala de 3 pessoas. Hum. E não tem nada a ver, né? As mulheres às Mas vezes assim, ficam pra sem você roupa. conversar, você não Mas você tem liberdade, não tem né? tranquilidade, né? E lá na Bebel, ela tem esse cuidado, né? A Sim. limpeza, a organização, O atendimento. a boniteza, né? Que eu fico assim, gente, é bonito. Não é aquele lugar assim, mais ou menos. Não, é cuidado. Pra mim, porque uma coisa que eu tenho comigo, depois de ter aberto a minha mente, assim, pra voar, eu gosto do melhor. Não é o mais caro, Isso chama é merecimento o alto. melhor. Quando a gente tem um merecimento Gente, alto, eu tô com isso. a gente não aceita o mais ou menos. Mais tô ou com essa menos. A gente doença. não fica confortável. Não é com a doença, pouca não. coisa. Graças a Deus que a gente Isso é pra sabe. tudo. É. Em qualquer coisa. A comida, mais ou menos, não é. Um relacionamento, mais ou menos, não tá bom. É. O que você vai vestir, onde você vai, as pessoas que você convive, tudo A mudança isso que vai acontecendo, né? O merecimento, quando sobe, a gente fica muito exigente. Porque a gente acha que a gente merece muito. Como é que faz com isso? Mas não é muito exigente. Eu acho que a gente vai mesmo, né, excluindo aquilo que bom. não quer. Isso é bom. É Isso é ótimo. auto-amor. E a hora que eu cheguei na clínica, que eu vi aquela clínica, que ela fez aquela massagem, eu falei, gente, É de sobre isso. Deus. Eu até agradeci, Deus, eu tô em Araújo, já encontrei a clínica para fazer massagem. E essa pegada, assim, do bem-estar, do autocuidado, eu peguei foi com o tempo mesmo. É um conhecimento tático que eu fui percebendo o quê? Que as mulheres, primeiro contato, do mesmo jeito que a sua era finanças, o meu primeiro contato era estética. Quero transformar, eu quero fazer acontecer, assim. A hora que a pessoa deitava na maca, ela já destravava. Ela já mostrava que ela queria ser cuidada. E as mulheres têm muita dificuldade em ser cuidada. Já tem as crenças que vêm de quem cuida a gente. Quem Sim. cuida é a mulher. A Uhum. gente é mãe. A gente veio para isso. Aí, de repente, como assim eu ser cuidada? Isso aqui ficou estranho. E aí, quando você se permite, a vida vira outra. Porque se você se permite ser cuidada na massagem, você se permite ser cuidada em outros setores da sua vida. As coisas começam a ficar mais leve naturalmente. E para você cuidar bem, você tem que ser bem cuidada, né? Não? Você não cuida bem do outro se Quem você não tá não bem está não consegue cuidada. fazer bem E pros foi outros. aonde que eu comecei a interessar pela psicanálise, né? Por esses processos mesmo. Porque eu fui percebendo isso, até a questão da pessoa gostar ou não da massagem é problema psíquico dela, conflitos dela, né? Então, esse dinamismo mesmo da conversa ali, de estar aberta para conversa, eu sou muito perfeccionista com umas coisas. Por exemplo, eu não quero uma coisa mais ou menos, quero fazer uma coisa mais ou menos. Se eu estava ali ouvindo, eu queria dar o meu melhor para aquela pessoa. Então, eu tenho sede por aprender, tenho mania de comprar curso, né? E essa sede de aprender que foi me levando a esse conhecimento. O marketing digital, por exemplo, eu não queria entrar no Instagram mais ou menos. Eu queria saber o que eu estava fazendo.
Mas às vezes as primeiras a gente entra assim, gente, ficou ruim demais. Não, eu Mas tem pagava que o ir marketing, fraco. né? Porque eu queria delegar todas essas funções que não fosse a massagem. A massagem eu não delegava, né? Aham. Porque Essa era seu filho. Ela era minha. Não posso entregar pra ninguém, não posso ensinar pra ninguém. Não, ela é minha. E aí eu teve um momento que eu não sabia por que eu estava buscando tanto conhecimento. Tava cansativo, né? Que era o marketing, que era a psicanálise, Vários conhecimentos, não a era gestão um financeira, em vários nichos, né? mesmo. A gestão financeira, que eu queria entender mais também para administrar, né? De repente, o que acontece? Eu quebro o braço, né? Fico com uma limitação. Olha, pra você ver a dificuldade de tomar uma decisão. As circunstâncias As circunstâncias acontecem. Tive o problema no braço, que perdi alguns movimentos. Não, uma história triste? É uma história triste. No dia eu achei que eu ia morrer mesmo, né? O braço era a Vivi- ferramenta Vivi que um operário. luto. Vivi um luto. Chorei 2 dias, assim, de soluçar mesmo, despistando que era a dor. Como é que eu vou fazer E agora? se eu sou massagista e não tem mais o controle normal do meu braço? 14 anos sendo massagista, né? Aí, a hora que passou esse luto, eu pensei assim, gente, eu tenho a clínica. Quem sabe eu resolvo quem sabe eu resolvo agora ser dona dela? Uai. E eu formei na gestão Administrar. financeira e finalizei meu curso de psicanálise no mês que eu quebrei o braço. Olha, Então, deixou você chegar até o final. deixou até o final. Falei assim, olha, agora eu tenho habilidade para exercer outra função. Aplicar. Eu estudei para exercer outra função, né? Aplicar esses conhecimentos. De você mesmo falou comigo, não adianta estudar e não pôr pra funcionar. Estuda, vai ficar velho e tá Sabe só como é que chama estudando, isso? Obesidade cerebral. Sim. Você É, vai não só é? colocando. Você não usa, tá ocupando espaço à toa. Fazer dinheiro com A gente faz aquilo, isso. A escola já ensina a gente a ser assim, né? De tanta A coisa que a gente tendência é aprende na essa. escola que nunca vai usar na vida. Então, a gente já é educado a simplesmente colocando informação, mesmo que você não usa. Então, até o autoconhecimento começa a ajudar nisso, do tipo, peraí, isso aqui faz sentido, eu vou colocar em prática? Ou isso aqui é só ocupando espaço e tempo da minha vida? Porque tem certas coisas que é só espaço e tempo. Então, qual a necessidade? Vamos focar no que tem sentido, no que traz resultado? Que eu vou realmente fazer? Ter retorno, né? Porque senão fica tudo improdutivo, né? Sim, e o que eu vejo hoje? Eu vejo que eu precisei de todos esses cursos, conhecimentos, para me pôr em prática em uma só coisa, em mulheres. Na clínica, né? Na Ser clínica, empresária porque eu para já mulheres. trabalho com mulheres, né? Cuidar da clínica, administrar a clínica, que eu percebi que eu era dona. Peraí, Isabela, que você que é a dona. Você que dá os comandos. Sim. Tem até a história, você contou pela história do cara que chegou e perguntou o que você faz. Ninguém nem reconhece quando a gente mesmo não reconhece. Não, quem a chegou um gente é. cliente lá, sentou no sofá. Aí eu saí de uma sala e ele falou assim: o que você faz aqui? Aí eu peguei, olhei e falei assim: eu faço massagem. Aí ele falou assim: por que aqui tem seu nome? Tá, eu- de presente. Eu sou a dona. Por acaso eu sou a dona também. Acabei de lembrar que a clínica é minha. E quando a gente não tá assumida ainda das funções que a gente se coloca, a gente não dá conta de dizer, não é? Não, às vezes a pessoa Você fica até incomodado, mas não sei. desconfortável. não A sei, pessoa o que eu sou procura aqui. assim, cadê a dona? Você chega e continua esperando. É uma dona pra mim? Oi? E às vezes Pode vem ser assim, tímida, né? Vem, É. ai, sou eu. E aí, o que acontece? Essa autorresponsabilidade, porque é uma responsabilidade eu ser a dona, Sim. né? De eu ter as meninas, as minhas equipe, né? parceiras, né? Que estão lá Responsabilidade comigo. com a equipe de trabalho, com o fisco, não é? Sim, Com o cliente. com o cliente. Meu foco sempre foi o cliente. Sim. Porque eu passei por vários marcos e eles sempre estiveram comigo. Né? E nos todos os meus processos, eles estiveram, vamos colocar em 170 aí, mantém comigo, Sim. né? Então, Porque é de alta qualidade. O seu trabalho, o seu cuidado com a mulher é de alta qualidade. Você não faz média, não. não Você quero. tá na alta. Pra média, eu não quero. É isso Eu que acho beleza. que para você estar no mercado hoje, ele não te permite estar É. médio.
você até se sacrifica, né? Isso que é uma diretora de uma empresa consciente. Você se sacrifica para que a sua empresa faça o trabalho como ele tem que ser feito, para se depender de demorar um pouco o retorno, você até espera, Sim, né? Mas você vai sim. oferecer o melhor serviço para o seu cliente, né? E na prática, tudo tem a dificuldade. Ser funcionário tem as suas dificuldades, ser o empresário tem as suas dificuldades, é igual ser pobre tem as dificuldades e ser rico tem as dificuldades. A gente só tem que escolher qual que Mas você tem quer. as vantagens, né? Tudo De também tudo tem. tem a A vantagem. questão é, tá, qual que é a dificuldade de ser pobre? Eu querer as coisas e não poder. Eu precisar de coisas e às vezes não ter. E qual que é a dificuldade de ser rico? Aí, de repente, eu ter que administrar Muitas coisas. várias coisas, patrimônio. Eu ter que preocupar em relação à questão de impostos, eu ter que preocupar em relação a várias negociações que tem que ser feitas. Então, tem dificuldade nos dois? Tem. Mas e o lado positivo dos dois? É. É assim com tudo. É assim. Isso com- é a com os escolha da negócios, gente, né? De aham. escolher o que. Então, a escolha, qual dificuldade você prefere ter? E aí, quando você vê, ok, então eu prefiro ter a dificuldade da empresária. Porque eu tenho muito mais possibilidades do que quando eu era a minha Sim. funcionária. A minha melhor funcionária. Depois que eu quebrei o braço, eu sentei e comecei a olhar as possibilidades. E eram Teve tempo. várias. Sim. E tanto que eu fiquei perdida uns 3 meses de tantas possibilidades. Hoje, então, o que que eu quero hoje? Eu quero cuidar, administrar a clínica, né, com sabedoria, Ter né? lucro. Ter lucro. E muito. Sim, O muito. lucro é uma coisa importante. É o que vai É. te dar gás para continuar, para investir, né? E eu desejo unir todos esses conhecimentos, né? Toda essa trajetória para transformar mulheres mesmo. Autoestima, autocuidado, né? Igual Ajudá-las a nós se temos. transformar, né? E isso despertou com o quê? Com o nosso projeto que nós temos. Uhum. De ver a transformação no olhar das mulheres. Das mulheres. Né? E eu percebi que isso é possível. Muito Já está possível. fazendo. E tá né? acontecendo. Já Sim. está acontecendo. Já está acontecendo. E a gente vê, assim, pelos comentários das postagens, pelo que as pessoas estão buscando. As pessoas querem crescer, as pessoas Querem. querem se empoderar, as pessoas querem mudar suas vidas. De repente, só faltava, como diz, alguém ali julgar ali uma oportunidade. E por que que as pessoas Dizer que têm... pode, né? Você que as pode. você dá conta. pessoas você estão pode. com sede de conhecimento. Porque do mesmo jeito que eu passei lá há 8 anos atrás, sendo funcionária e ter que fazer 60 massagens para pagar as contas fixas da minha empresa, eu vejo muitos profissionais entrando nessa onda do empreendedorismo sem fazer uma gestão, sem fazer uma análise de mercado, sem saber que aquilo ali realmente é bom. Às vezes elas pensam, eu quero isso, né? Mas não tem o lado racional. Às vezes não sabe precificar para ter o retorno financeiro, É. para pagar as contas e sobrar lucro E ainda. às né? vezes são pessoas capacitadas que ficam frustradas por não ter dado o segredinho, às vezes, que é o tempo. Uhum. O tempo de pensar, de É o retorno analisar, muito de rápido. ir, que é o retorno rápido, e acha ali que continua o operário, né, Del? Tá ali sendo empreendedor, esperando receber o salário do dia 30. Ou nem recebe, né? Ou nem Tem recebe. muitos empreendedores que trabalham e não tem. Pois Tira o é. dinheiro ali para pagar a água, pagar a luz e nem vê o dinheiro. no Ou bolso. tem aqueles que falam assim, não tô tirando dinheiro nenhum. É. Mas nenhum. Não. Só tirei para pagar meu cartão de crédito, Pra meu gasolina do aluguel, carro, gasolina, troquei o pneu. maquiagem que eu fiz no final de semana. A festa que eu fui. Não, Mas meu, não faz a conta. meu não negócio tá anota. fechando. Não tá dando lucro. Peraí. Mas aí já mostra, ou seja, para começar, já misturou o dinheiro pessoal como da Não empresa. sabe É, separar. né? Se Então- você pode vender 50 mil de produto por mês, se você gasta 51, vai fechar no negativo. Não, Né? e tem que reservar para as contas e tem que ter um prolabore, né? Mesmo que seja um Sim. prolabore de sobrevivência, ele precisa existir. E um prolabore realista pela condição Aí, do uai, seu trabalho. pela condição da empresa, né? Ou do seu faturamento, né? Uhum. Tem empresas que querem ter um prolabore que a empresa não tem condição. É como se ele estivesse roubando Roubando a empresa. aquele dinheiro da empresa, porque a empresa, para ela dar conta de voltar um dinheiro grande para o empresário, ele tem que dar um tempo, ele tem que investir para depois o dinheiro retornar.
né? Sim. E é um Quem tempo dera se longo. fosse só se eu quero é tanto, a partir do mês que vem eu tiro e as coisas vão dar tudo certo. Não é simples Então tem um assim. momento de estar liberada, né? Poder fazer as coisas, ter possibilidade de ganhos muito maiores, mas tem essas responsabilidades que precisa aprender, fazer cursos A e ter uma caminhada, profundidade da realidade, né? a caminhada, ela é árdua. Pois é, hoje a gente lembra das histórias, né? Acha até engraçado, porque realmente, olhando de longe, né? Depois que passou o Depois sufoco, passou, né? fica sendo. Mas na época, né? Quando vai surgindo as situações difíceis, é puxado. Tanto é que a maioria das pessoas desistem, né? A maioria dos Sim. negócios fecha em poucos É. anos. A Bebel com 14 anos, né? Ou 16? 14, 14. 15 esse ano. 15 anos. Você já vem nessa, mesmo no período de CLT, né? Com até agora, foram quantos anos? Um período de CLT até agora, ai, uns 25? Vai contar a idade da gente, né? E eu tenho 35 anos já de esse movimento com as empresas privadas, né? Fiquei 20 anos dentro de uma e 20 anos agora com a consultoria. E é muito engraçado a hora que a gente faz essa linha do tempo, né? Como que a gente conseguiu? A ideia é essa, né? É estranho olhar para trás, né? E pensar e que a gente não gostoso, né? desistiu e tá aqui hoje porque a gente não desistiu. E isso é porque a gente tem algum motivo, né? Vocês duas, agora você mudou um pouco a linha, mas eu acho que preparou tudo para poder chegar nisso, né? Que a gente vai sendo Com preparada certeza. pra gente conseguir. E em todo lugar que eu trabalhei, mesmo CLT, eu tinha que lidar com pessoas. Pois é. Eu lidava com clientes, eu lidava com representantes. Então, ou seja, já começou um processo aí de gostar de gente. Treinamento, né? É. E eu acho que a gente está nesse tempo longo, né? Fazendo o que a gente faz, porque existe um propósito. Então eu queria que vocês falassem, né, para o nosso público que está ouvindo. Qual é o seu propósito, Isabela? Olha, o meu propósito, hoje eu falo com muita clareza, que é transformar mulheres, empoderar mulheres, né? Através da venda da estética, eu não vendo a estética. Eu vendo autocuidado, autoamor, bem-estar. E isso entra o merecimento. Olha, tem que durar a vida toda, Sim, não é? sim. E o seu propósito, Paula? Olha, essa questão, ela é tão interessante. Quando começou, né, a ideia, quando eu fiz o curso, meu propósito é que as pessoas pudessem abrir a mente. Elas pudessem espiar o mundo que eu espiei. Viu o que você estava vendo? Ver o que eu estava vendo. Porque quando eu comecei para o autoconhecimento e depois no autoconhecimento entrou as finanças, eu vi que possibilidades que eu nunca tinha visto e que a maioria das pessoas que eu convivia também não. E ninguém nem falava nem pensava sobre isso. E eu pensei, eu queria que as pessoas pudessem ver. Eu queria que as pessoas pudessem abrir aquela cortina e falar assim, olha, existe um mundo muito maior ali e é para mim. Isso não é para, isso aqui é para quem nasceu rico, isso aqui é para quem ganhou na Mega Sena. Não, isso é para você. É só você fazer o processo, é só você dar os passos que o caminho vai acontecer. E acontece. Sim. E ele acontece se a gente se abrir para isso. Começando com o autoconhecimento, com a mudança de vida, mudança de hábitos, os comportamentos, o merecimento. E as coisas acontecem. Engraçado que propósito parece que tem tudo a ver, assim, uma coisa que a gente viveu mais forte e a gente vê que aquilo melhorou a própria vida da gente, a gente Sim. quer Que os outros oferecer também isso ao mercado, cheguem lá. né? Sim, a gente até fala, né, que a gente ensina só até onde que a gente foi. É, só o que sabe. Então, se nossa trajetória foi com erros, acertos, tropeços, a gente tem muito o que ensinar. Que a gente já E vai foi. ter pessoas que querem aprender, que vai conectar com isso, né? Que a Sim. gente tá E a gente colocando. ter ciência de que a gente continua errando. E a gente vai errar mais ainda. Porque faz parte da caminhada. É. Nunca vai chegar um momento tipo assim, que a gente vai dizer, não, agora não há erros. Agora não há não vai ter. problemas. A gente é humano, né? Assim, em todos os processos há, em todas as áreas há. E a gente só entender, tipo assim, que isso faz parte também. E quem aprende com o erro do outro já economiza muito tempo. Então a gente tem errado. E agora Não ter ensinar para as pessoas caído. do tipo assim, olha, tal coisa que eu fiz, eu vi que foi um erro. Aqui é Não faz. perigoso. Não vai, Então não faz assim né? não. Ou então não faz desse jeito. Ou se você for fazer, faz mudando isso ou aquilo. É, melhorado, né? Já, Exatamente. Porque aí você ensina as pessoas a não cair nos mesmos tombos que eu já caí. Né? Uhum.
né? Ou seja, vamos de um jeito mais fluido. Eu me lembro que eu estava na faculdade de administração, no 6º período, e lá me deu o start que eu seria consultora. Coloquei: "Gente, eu vou ser consultora", porque eu sempre busquei ter uma profissão independente, que eu não tivesse que, receber ordens. Eu não Também queria tem isso. dificuldade. É. E aí nessa era um professor de produção. Eu coloquei na minha cabeça: "Gente, eu vou ser consultora. Eu vou ajudar", né, porque eu vivia numa empresa com a situação de, sociedade de casal, né, o homem e mulher, e a mulher não mandava nada, era eu, né, só trabalhava, não mandava nada, queria fazer, não podia, porque o homem estava sempre na frente, e eu obedecia, porque fui criada dessa forma, né. E ali eu tomei essa decisão de ser consultora para ajudar empresárias a não viver aquilo que eu vivia. A dar conta de cuidar do dinheiro, de ver a empresa realmente ter resultado, É o mas eu tinha o propósito. espelho meu. Sim, Já foi o é o propósito. meu propósito de ajudar mulheres a darem conta de ter o próprio dinheiro ou se na sociedade que já existe, ela se vê e começar a tomar frente também, né. E a gente vê que hoje isso é tão possível e está acontecendo. Tá acontecendo. Nesses 20 anos que eu já passei em empresas, foram muitas transformações, assim, de pessoas que estavam apagadas, né, diretoras que estavam apagadas, levantar e mostrar o brilho, entende? Iluminar. E é o É, nosso objetivo, né, tem juntas. um psicanalista e tem uma fala muito interessante dentro da psicanálise, mas acho que entra na nossa conversa também. E, por exemplo, a técnica psicanalítica, para você mostrar para o seu cliente, ele tem que ter curado pelo menos uma pessoa, a você mesmo. E eu acho assim que as técnicas que estamos falando hoje sobre os nossos propósitos curou pelo menos uma pessoa, que foi nós mesmos. Nós mesmos. Então eu acho que é o primeiro passo para caminhar mesmo. E estamos prontas, né? Prontos. Vamos. Nasci E pronta. ainda vamos aprender muita coisa. É. Ah, porque a gente tá aberta. A gente está aberta e a gente está caminhando. E, né, nós estamos aqui para isso. Sim. Para crescer, para evoluir. E queremos muito. Sim. Meninas, pra gente finalizar, eu queria que vocês dessem uma dica de ouro para quem está começando agora, para quem está precisando, né, de fazer os treinamentos. O que vocês diriam para essas mulheres? Qual a dica de ouro que vocês diriam? Não desista com sabedoria. Tenha foco no seu cliente, pois você é uma vendedora do seu trabalho, do seu produto. E autoconhecimento para prosseguir. Sim. Ótimo. E você, Paula? Eu diria para a pessoa se permitir mudar, ir a um próximo nível. De qualquer coisa, de qualquer área que ela queira. Na profissional, na pessoal, na financeira, qualquer setor. Experimente o próximo nível. De repente, o experimente pode ser uma coisa simples. Às vezes o financeiro, por exemplo, a pessoa tem ali uma situação financeira, de repente assim, eu queria mais alguma coisa. Então vai num restaurante que normalmente você não poderia ir. Você não vai lá para gastar tudo, mas você vai naquele que é um nível a mais. Você não vai sair de um de 50 para ir para um de 1000. Mas você vai, sabe, de 50 e vai para um de 80, só uma vez. Experimente o próximo nível daquilo que você quer evoluir. Porque quando você experimenta, é impossível desver. A sensação já ficou. E quando você experimenta, não tem como você voltar e falar, tipo assim, tá, não, mas eu não quero mais isso, não. É igual quando você faz uma viagem e depois você fala assim, não, eu já viajei, não quero viajar mais, não. Gente, não tem jeito. Você experimentou o próximo nível. Se você experimentar, você vai fazer alguma coisa para que aquilo aconteça de novo e que pro nível passe de novo e que os processos vão crescendo, os níveis vão subindo. Ótimo. E uma coisa que eu vejo assim, as pessoas às vezes querem mudar muito rápido, né? A mudança, ela é aos poucos. É gradativo. É melhor próximo. mudar de pouquinho em pouquinho, subir degrau por degrau, porque a gente consegue assumir e manter na onde a gente chega, né? Se for muito rápido, às vezes a gente não consegue se manter lá. Às vezes a sua luta diária é só para não é para prosseguir, é para não cair. Sim. Sim, vai ter esses momentos. Vai ter esses momentos. É para segurar no seu lugar. Sim. É isso.
Meninas, eu adorei a nossa conversa hoje, né? Vamos ter que Imagina. fazer mais Então, alguns com certeza. Teodora Casts pra gente poder falar de outros assuntos, né? Não, e você tá de parabéns, porque eu acho que esse mundo do empreendedorismo é inovação. Isso, É e no mais o inovar feminino, todos os né? dias. É inovar todos os dias mesmo. E o que você está fazendo é uma inovação muito grande para nós, mulheres. Para Araújo, Para você Araújo. é uma Pra nossa pioneira. cidade, né? É, você está sendo uma pioneira nesse universo, que com certeza vai vir muita gente com a gente, Sim. né? Porque isso aqui é só o começo. Vou trazer outras convidadas, E a né, nossa Fernanda? cidade tem muita história. Tem e muito potencial. E é a cidade que eu mais amo, gente. Eu amo todas, mas Araújos é a cidade que eu escolhi para viver e para fazer esse movimento de crescimento. E vai acontecer. Podemos ir para o E tá Brasil, acontecendo. né? Mas Sim. ali é o começo. E agora com o Sim. digital, realmente, você pode estar ali É. e tá mexendo com o mundo. Vai vir o primeiro lançamento, né, do meu curso online, curso que vai se chamar Como Empreender com Lucro. Já tem o livro. Uhum. Ele está na fase final, terminando as conferências, né? No curso vai ter ele digital, mas vai ter ele também físico, porque algumas pessoas gostam de livro físico, Sim. né? É bom. Eu gosto, porque eu gosto de escrever, e depois eu fico voltando nos livros, né? Esse lançamento tá para sair agora, início de março. Ansiosa. Olha Então só. vocês vão ver lá como é que vai estar o E lançamento. em março vai começar também, eu vou lançar o meu curso no digital. Olha aí, Paula. Gente, Olha que Treinamento. coisa legal. Você também tem que se preparar tá nos meus planos. pro digital, Pro né? digital, sim. Ensinar as pessoas a fazer tão bem como você faz as massagens, a limpeza de pele, né? Uhum. Empreendedorismo. O empreendedorismo. Ajudar as pessoas a fazer dinheiro de outra forma, né? Como elas vieram fazendo até hoje. Exatamente. Então, obrigada. Eu que Vamos agradeço. nos encontrar mais vezes. E o primeiro Teodora Cast iniciado com nós três. Foi um prazer, Uma honra, viu? Nós Obrigada. vamos muito longe. Vamos. Obrigada. Então, para você que está aí assistindo o nosso primeiro episódio do Teodora Cast, muito obrigada. Até o próximo episódio. Bye, bye.